Olá, bom dia a todos e bem-vindo ao nosso seminário online Plataformas de BPM. Como o mesmo requisito pode ser atendido de formas diferentes. Eu sou a Chayana Nesk, organizadora dos webinários da iProcess Série 2015. Antes de começarmos, gostaria de confirmar se estamos realizando uma boa transmissão. Se tiverem problemas de corte no som ou falta de sincronia com o vídeo durante o seminário, por favor, nos informem via chat. Que bom que deu tudo certo. Bem, este é o seminário web, Plataformas de BPM. Como um mesmo requisito pode ser atendido de formas diferentes. Neste webinar, vamos apresentar como as plataformas de BPM costumam atender aos requisitos mais comuns das organizações. Este webinar é realizado pela iProcess. A iProcess é uma empresa brasileira especializada em consultoria de projetos de soluções para a gestão de processos, utilizando as tecnologias de BPM e SOA. Somos uma das consultorias mais premiadas de BPM no Brasil, recebendo 2 medalhas de ouro e 1 de prata no Global Awards for Excellence in BPM and Workflow, pelos cases de sucesso implementados. E ao longo de nossos 14 anos, realizamos centenas de projetos de modelagem, análise, redesenho e automação de processos de negócio para clientes. Este seminário será apresentado pelo Carlos Eduardo Mortari, consultor de processos de negócio e gestor das atividades de pesquisa e inovação da iProcess, com mais de 17 anos de experiência em TI e 10 anos na disciplina de gestão por processos. O Carlos é graduado em processamento de dados pela Universidade de Caxias do Sul. Carlos também possui diversas certificações na área, como o CBPP, o SEB, e participou ativamente de todos os projetos premiados da iProcess e também contribuiu com artigos para o blog da iProcess. Este evento está sendo gravado e será disponibilizado em breve no portal de conhecimento do site da iProcess e em nosso blog. A apresentação também estará disponível no SlideShare. Ao final da apresentação, passaremos todos os links de contato. As perguntas que vocês tiverem sobre o tema podem ser enviadas a qualquer momento via chat. Eu estarei recebendo as dúvidas e priorizando para o momento de perguntas e respostas ao final da apresentação. Bem, passo a palavra agora para o Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Chayane. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Agradeço a todos por nos darem a sua audiência. A gente sabe que durante o horário de trabalho não é fácil, então agradecemos. Esperamos que esse webinar seja útil para vocês na condução de seus projetos de BPM. Bom, então pessoal, o que a gente vai falar durante esse webinar? A gente vai dar uma passada bem rápida em relação a uma visão geral de BPM, né, para nivelar o conhecimento. Depois também vamos só passar um overview de o que seria uma metodologia de seleção de plataforma de BPM. A gente já teve até um webinar no passado sobre esse assunto. E depois vamos entrar no conteúdo que a gente está oferecendo para vocês nesse webinar, que é realmente avaliar requisitos típicos de uma plataforma de BPM. Bom, começando com BPM, né, pessoal? Então, acho que para boa parte das pessoas já é conhecido o tema, né? Então, Business Process Management. Então, a definição formal do BPM-CBOK, ele fala que BPM é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos da organização, em conjunto com as expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta. Então, aqui a gente está falando de uma visão diferente, uma mudança de paradigma, né, em relação à gestão convencional. Então a gente não está mais olhando para a estrutura hierárquica, uma visão vertical. A gente para de olhar um pouco para departamentos e áreas e começa a olhar, na verdade, para processos, né? Os nossos processos ponta a ponta. Ou seja, o trabalho que a gente tem que realizar para entregar o nosso produto e o nosso serviço. Então realmente a gente começa a focar nosso gerenciamento olhando para processos para tentar melhorar e ofertar um melhor produto, um melhor serviço para o nosso cliente final. E a gente costuma também falar de BPM, que o BPM é uma capacidade interna, né? Então, o que a gente quer mais ou menos dizer com isso? O que é uma capacidade de BPM? Então, a gente ter, primeiramente, pessoas preparadas, né? Isso é fundamental. As pessoas têm que ser capacitadas, treinadas, as pessoas têm que ser contextualizadas do assunto BPM, elas têm que ser conscientizadas também que
BPM é uma disciplina importante que pode ajudar em muito no dia a dia da organização, a cumprir a missão da organização, né? Além disso, o que a gente precisa? Além de pessoas, a gente precisa ter métodos otimizados também. O que a gente quer dizer com métodos? É a gente ter uma metodologia de desenvolvimento desses processos, de projetos de BPM, é a gente ter metodologia de modelagem, boas práticas, ou seja, ter todo o embasamento e o estruturamento necessário para a gente realizar projetos de BPM. E, finalmente, para a gente ter uma capacidade, a gente precisa ter tecnologia apropriada. Então, é ter sistemas, é ter ferramentas que nos auxiliem a executar projetos na área de BPM. E aí, a pergunta que a gente pode ter aqui bom, o que é uma tecnologia apropriada para eu realizar projetos de BPM para a minha organização? Aqui a gente tem, então, uma sugestão. A gente teve um webinar no passado de seleção de plataformas de BPM. Aqui eu vou apenas passar brevemente. A gente sugere, então, a realização de 7 etapas para você selecionar uma plataforma de BPM para a sua organização. Então, o que são essas etapas? A gente tem inicialmente uma etapa de preparação, que é basicamente identificar as pessoas que vão se envolver nessa seleção de plataforma, direcionar recursos para isso. A gente vai depois fazer o quê? A gente vai identificar os requisitos que a gente quer para a nossa plataforma de BPM, ou seja, o que essa ferramenta tem que nos atender, quais são as minhas necessidades em relação à BPM e elencar esses requisitos para poder depois eu fazer essa avaliação. Bom, a terceira etapa a gente vai então fazer uma pré-seleção de ferramentas. Então a gente vai procurar no mercado ferramentas que atendam, ferramentas de BPM que podem ser candidatas a serem avaliadas e futuramente serem implementadas na organização. Para cada uma dessas ferramentas, então, a quarta etapa, a gente vai fazer um estudo das ferramentas que foram selecionadas, ou seja, vamos avaliar as ferramentas, vamos avaliar os requisitos e as funcionalidades que essa ferramenta oferece para ver se ela atende à nossa necessidade, né? Depois, a gente pode ter uma etapa, então, de apresentação das ferramentas, em que os nossos fornecedores, os fornecedores dos produtos são convidados a apresentar a ferramenta, né? Falar dos benefícios, das funcionalidades, das características de cada ferramenta. Finalmente, a gente pode ter uma prova de conceito. O que significa isso? É a gente pegar então uma ferramenta e tentar implementar algum cenário de utilização nela, por exemplo, fazer uma modelagem, fazer uma simulação de processos ou fazer uma pequena automação de processos. Aí vai depender muito da necessidade de cada organização em definir qual que seria a melhor prova de conceito para a ferramenta. E dado isso, bom, a prova de conceito atendeu a necessidade, então entra a parte de negociação com o fornecedor para realmente implementar a ferramenta, como é que funciona o licenciamento, proposta comercial, esse tipo de coisa. O que a gente vai falar nesse webinar, então, se refere principalmente a essa quarta etapa, que é o estudo das ferramentas que foram selecionadas para serem avaliadas. Vamos lá, pessoal, o que a gente normalmente, né, então, o que a gente quer dizer com requisitos de plataformas de BPM, né? Então, a gente tem aqui um conjunto que a gente pode elencar de requisitos típicos de plataformas de BPM que as organizações necessitam, né, para poder tocar a sua iniciativa de BPM, tocar os seus projetos de BPM. Então, falando brevemente aqui de cada, a gente vai falar depois de cada uma delas, né? Mas então a gente pode ter requisitos de modelagem, requisitos de análise e redesenho de processos, requisitos de automatização dos processos, requisitos de integração, regras de negócio. A gente fala também de ambiente de usuário para automação dos processos, monitoramento dos processos automatizados, né? Não basta apenas eu automatizar meu processo, eu tenho que ter alguma forma de acompanhar a execução desses processos. A gente pode falar também de gestão de conteúdo, né? Gestão de documentação. A gente fala de infraestrutura e administração e, finalmente, a gente fala do próprio fornecedor da ferramenta. Então, vamos lá, vamos ver cada um deles aqui. Requisitos de modelagem, né, pessoal? Então, aqui é quase que autoexplicativo, né? Então, o que a gente quer dizer com requisito de modelagem? É tudo que envolve ao que a ferramenta nos oferece para fazer a modelagem de processo de negócio. Então, alguns critérios que a gente avalia quando a gente está avaliando uma ferramenta no que se refere à modelagem, né? Então, a gente vai olhar, por exemplo, qual que é a anotação adotada pela ferramenta, se ela é uma ferramenta que, por exemplo, trabalha com BPMN,
ou trabalha com cadeia de valor. A gente vai olhar elementos da modelagem, né, quais são os componentes que ela trabalha. A gente vai olhar se essa ferramenta ela também trabalha com modelagem organizacional, por exemplo, você consegue modelar a sua estrutura organizacional ali dentro. A gente vai olhar para a ergonomia do ambiente de desenho, ou seja, ver se ela é uma ferramenta amigável, que tem uma boa usabilidade, porque afinal as pessoas vão modelar muito, então elas precisam de uma ferramenta que seja intuitiva e fácil de usar. E a gente vai olhar para outros recursos gerais das ferramentas, né? O que ela tem de recursos de importação, de exportação, esse tipo de coisa. Então aqui, pessoal, o que a gente separou aqui nessa... A gente, para todos os requisitos, a partir de agora, a gente definiu 3 categorias, né, que a gente pode colocar em relação aos requisitos. Então a gente definiu a categoria simples, média e completa. O que isso quer dizer? Basicamente ou se a ferramenta é simples ou o grau de atendimento das ferramentas em relação a cada requisito. Então vamos lá, para ficar claro. Se a gente está falando de requisitos de modelagem, então, se a gente tem uma ferramenta simples ou que tenha um grau de atendimento simples, o que a gente está falando? Essa ferramenta, possivelmente ela vai trabalhar apenas com processos em arquivo. O que a gente quer dizer com isso? É que você vai ter que, ao modelar um processo, você vai salvar o arquivo no seu computador, né? Então você não vai ter uma base de dados de processo. Os arquivos são salvos na sua máquina local. Então, se você precisa, por exemplo, mandar esse processo ou informar um grupo de pessoas, disponibilizar esse processo para um grupo de pessoas, você vai ter que possivelmente mandar esse processo por e-mail, ou colocar em algum diretório de rede, ou disponibilizar por um Dropbox da vida. Ainda em relação a simples, o que a gente tem? Normalmente essa ferramenta ela vai apenas publicar o processo em imagem, ou seja, ela vai ter um recurso para você exportar o arquivo como uma imagem. Então, a publicação da ferramenta vai ser basicamente isso. A instalação dessa ferramenta simples, ela vai ser cliente, ou seja, você vai ter que instalar essa máquina localmente no seu computador. Você não vai, por exemplo, acessar via internet. A notação que essa ferramenta vai trabalhar, ela vai ser provavelmente somente BPMN. E ela não vai ter relatórios que me permitam, né, extrair informações de processos. Se a gente está falando de uma ferramenta média, de média complexidade, ou de médio grau de atendimento, então o que a gente está falando? A gente ainda está falando de processos gravados em arquivo, só que aqui a coisa começa a ficar um pouquinho melhor. A gente fala, por exemplo, de publicação em HTML, ou seja, eu tenho os processos publicados, processos dentro da ferramenta, eu posso exportar esses processos em HTML e possivelmente publicar isso na minha intranet, por exemplo. Aqui a gente já está falando de instalação web, ou seja, eu posso acessar esse arquivo, essa ferramenta pela internet, utilizando um browser. Além de notação BPMN, eu posso ter também diagramas relacionados à arquitetura de processos. Por exemplo, eu posso ter uma cadeia de valor, ela me permite criar um diagrama de cadeia de valor. E eu tenho, nesse nível médio, alguns relatórios pré-definidos que a ferramenta pode me disponibilizar. Se a gente está falando de uma ferramenta completa, o que a gente está falando aqui? Então, é uma ferramenta que é basicamente um repositório de processos. Então, ela tem possivelmente os processos são armazenados no banco de dados, então eu tenho uma maior gestão e governança sobre esses processos. A ferramenta pode me oferecer um portal de colaboração, ou seja, um endereço na internet em que os usuários podem acessar os processos e até mesmo modelar e colaborar os processos pela internet. Uma ferramenta dessas também pode oferecer instalação em nuvem, ou seja, eu não preciso ter uma estrutura local para utilizar a ferramenta, eu posso colocar um servidor em nuvem. Ela vai trabalhar com BPMN, arquivos, arquitetura de processos e outros diagramas. E aqui eu tenho a possibilidade de ter relatórios customizados, que é basicamente eu defino os relatórios que eu quero extrair da minha base de processos e montar de acordo com a minha necessidade. Então isso em relação aos requisitos de modelagem. Para onde que a gente passa agora então? Para a questão da análise e redesenho, né? Então, bom, depois que eu modelei meus processos, eu tenho interesse em avançar e eu quero começar a fazer análise do meu processo, né? Ver quais são os problemas do meu processo e depois eu fazer uma melhoria do meu processo, fazer o redesenho. Então, quando a gente fala de requisitos de análise e redesenho, a gente está falando de coisas como, por exemplo, a metodologia que é aplicada para análise e redesenho. Se a ferramenta adota algumas melhores práticas do mercado da literatura
para essa questão da análise e redesenho. Se ela oferece ferramentas de análise de processos e não somente ferramentas de modelagem, né? Eu posso analisar meu processo através da ferramenta. Se ela oferece um recurso de simulação de processos e análise de impacto, por exemplo. Então, seguindo essa mesma categorização que a gente colocou, então, se a gente está falando de uma ferramenta mais simples, o que vai acontecer? Possivelmente a gente não vai ter simulação de processos, a gente não vai ter análise de custos, a gente não vai ter nenhuma forma de colocar indicadores no meu processo. Se a gente está falando de uma ferramenta de média complexidade, o que a gente vai ter? A gente pode ter uma simulação, mas ela ainda é uma simulação mais simples. A gente pode ter algum tipo de análise, por exemplo, uma análise de custos. E a gente pode também cadastrar indicadores dentro da ferramenta. Então ela já melhorou um pouquinho. Se a gente está falando de uma ferramenta completa, né, uma ferramenta com uma complexidade maior, então a gente está falando de possivelmente ter uma simulação completa. Então eu vou ter uma funcionalidade completa de simulação de processos dentro da ferramenta. Eu vou poder fazer diversos tipos de análise dentro da ferramenta, como por exemplo análise de custos. Eu vou poder avaliar gargalos e alocação de recursos. Eu vou poder fazer análise de impacto, por exemplo, o que acontece se eu mexer em determinada atividade, quais são os processos que vão ser impactados, né? Ou se eu tiver um subprocesso que é utilizado em vários processos, o que acontece se eu fazer alguma alteração nesse subprocesso. E eu vou ter também coleta de indicadores através da ferramenta. Então, isso basicamente em relação à análise e redesenho. Depois, a gente analisou e melhorou nossos processos e algumas empresas podem então seguir para uma etapa de automatização de processos, né? Então, o que a gente vai olhar quando a gente está falando em automatização de processos? Então, a gente vai avaliar, por exemplo, características do ambiente de desenvolvimento, como é que funciona o versionamento dos processos. O que a gente quer dizer com isso? Você tem um processo que está rodando em produção e você fez uma determinada melhoria nesse processo automatizado. Como que isso vai refletir para os usuários, né? O que vai acontecer com os processos que estavam rodando na versão antiga? Eles vão continuar rodando? Eles vão ser migrados para a nova versão? Esse tipo de coisa. A gente vai olhar também prototipação de telas das tarefas. Porque num processo automatizado, toda atividade que vai para os usuários, ela vai ter uma tela, ela vai ter uma interface. Então a gente vai ver o que a ferramenta nos oferece de recursos para prototipar e desenvolver essas telas das atividades. A gente vai ver se a ferramenta tem alguma extensão para construir novas funcionalidades, quais são os recursos de implementação dos processos que ela nos oferece, quais são as características do motor de processos. Então, se a gente está falando de uma ferramenta simples, o que a gente fala? Normalmente o processo é desenvolvido pelos próprios usuários, porque pelo fato de a ferramenta ser bem simples mesmo. Ela não vai ter customização de formulários, então ela vai ter uma interface bem fixa e rígida, você não vai ter muita possibilidade de flexibilização, de customização dessas telas. Uma ferramenta de média complexidade, a gente vai ter usuário trabalhando na automação com a ajuda da TI, porque aqui a gente já tem algum grau de sofisticação maior, de necessidade de integração maior, então você vai precisar de usuários mais técnicos em algum momento durante a automação do processo. Os meus formulários ainda vão ser simples, mas eu vou ter possibilidade de fazer alguma customização. Por exemplo, eu posso padronizar alguma coisa, mudar as cores, mudar a ordem dos campos, esse tipo de coisa. Se a gente está falando de uma ferramenta mais completa, então aqui a gente está falando de ferramentas que realmente são, além de completas, elas são mais complexas, né? Então, a gente vai possivelmente precisar da TI para fazer a automação do processo. Então, realmente o usuário final ele não vai poder se envolver nessa parte. Então, a gente vai precisar da TI nesse caso. E em relação aos formulários, então aqui a gente pode ter formulários simples, a gente pode ter formulários avançados e bastante customizados também. Uma ferramenta mais completa. Se a gente está falando então de automação, a gente também está falando de integração com sistemas. Porque normalmente os processos, por mais humanos que eles sejam, né, processos administrativos, por exemplo, em algum momento você vai precisar fazer alguma integração com algum sistema para buscar uma informação ou enviar uma informação para algum sistema. Então, quando a gente está falando de integração com sistemas, a gente vai avaliar, por exemplo, como é que é a conectividade dessa ferramenta com sistemas de organização. Quais protocolos ela trabalha?
Quais são os recursos para a governança SOA, né? Então, SOA a gente está falando de arquitetura orientada a serviços, ela trabalha com alguma coisa em relação à SOA. Quais são as ferramentas que ela disponibiliza para integração? Como é que eu faço o mapeamento de dados entre interfaces, ou seja, como é que eu passo informações do meu processo para os sistemas que eu quero me integrar? Isso é fácil de fazer ou é difícil? Então vamos lá. Uma ferramenta que é simples, ela vai ter uma integração com alguns poucos bancos de dados, ou possivelmente 1 ou 2 bancos de dados. O máximo que eu vou poder fazer de integração dentro dessa ferramenta vai ser fazer chamada a serviços, ou seja, chamar um web service, chamar um serviço que foi disponibilizado para fazer a integração. E eu não vou ter recursos de transformação dentro dessa ferramenta. O que quer dizer com isso? Eu não vou poder fazer transformação de dados, formatação de dados, modificar dados, depara, esse tipo de coisa, quando eu quero fazer essa integração. Eu tenho informação no meu processo e eu vou ter que passar essa informação para o sistema sem fazer nenhuma transformação dentro dela. Eu não vou ter também barramento de serviços, ou seja, eu não vou ter uma ferramenta que me disponibiliza um local centralizado para disponibilizar todos os serviços que eu preciso. Então, eu basicamente vou conectar com o meu serviço de uma forma direta nesse caso. Se eu estou falando de uma ferramenta de média complexidade, então eu já posso me integrar com diversos bancos de dados existentes, eu posso fazer invocação de procedimentos que estão implementados dentro dos bancos de dados. Aqui em relação a serviços, eu tenho 2 tipos de serviços que eu posso chamar. Então eu posso chamar serviços síncronos. O que são serviços síncronos, né? Então, são serviços que você invoca e você já obtém o resultado no mesmo momento. Mas eu posso também ter serviços assíncronos, que são serviços que eu faço a chamada a esse serviço e eu vou obter uma resposta desse serviço em um momento posterior, que pode ser daqui a 1 minuto, 5 minutos ou 1 dia, né? Então, a ferramenta vai me possibilitar chamar esses 2 tipos de serviços. Eu ainda não vou ter transformação e nem barramento de serviços numa ferramenta média. Se eu estou falando de uma ferramenta completa, mais complexa, então eu vou ter integração com banco de dados, serviços síncronos e assíncronos, e aqui eu já vou ter recursos de transformação de dados. Então eu posso, por exemplo, se o meu serviço me exige que eu passe a data num determinado formato, num formato americano, eu vou poder fazer que a minha ferramenta faça essa conversão do nosso formato para o formato americano antes de chamar esse serviço. Eu também vou ter uma ferramenta de barramento SOA, de arquitetura orientada a serviços, de forma que eu pendure todos os meus serviços dentro desse barramento, então eu vou ter um local centralizado para acessar esses serviços. O que mais que a gente tem em relação à integração? Então, aqui em relação a BPMN, né? O que eu quero dizer aqui com somente BPMN? Que basicamente, quando a minha ferramenta é simples, eu só consigo fazer integração com sistemas através do meu processo. Então, basicamente, o meu processo vai ser o cara que vai direcionar as integrações que eu preciso. Só que eu não vou ter integração nativa, eu não vou ter protocolos nativos para trabalhar dentro da ferramenta, eu vou ter poucos ou nenhum recursos de administração nesse caso, e eu também não vou ter APIs, ou seja, eu não vou ter funcionalidades da minha ferramenta que são expostas para que uma outra aplicação possa reutilizar. Então, nesse caso, das ferramentas simples. Se eu estou falando de uma ferramenta que é de média complexidade, então, ainda vou estar falando que eu só vou fazer a integração através dos meus processos. Eu não vou ter integração nativa. Nesse caso, eu já começo a ter alguns protocolos que me permitem fazer integração com outros sistemas. Eu vou ter alguns recursos de administração nesse caso. E eu vou ter uma API que vai me permitir, por exemplo, consultar processos que estão dentro dessa ferramenta. Então, aqui já melhorou um pouquinho. Numa ferramenta mais completa, o que eu tenho? Além de eu poder fazer a integração via processos em BPMN, eu posso também utilizar processos em BPEL, ou seja, que é uma outra linguagem de automatização de processos que existe. Ou eu posso usar uma ferramenta de SB, que é uma ferramenta de Enterprise Service Bus, que é uma ferramenta de barramento de serviços. Então, ela me permite eu fazer a integração dessas 3 formas. Então eu posso tanto através do meu processo automatizado, em BPMN ou BPEL, ou através de um barramento de serviços. Numa ferramenta mais completa, eu também posso plugar dentro do meu processo diversos adaptadores. Por exemplo, um adaptador para me comunicar com SAP, ou para comunicar com o Oracle EBS, ou para comunicar com o PeopleSoft e assim por diante. Eu já tenho mais protocolos que eu posso chamar a partir dessa ferramenta. Eu posso trabalhar com SSH, HTTPS,
filas, eu posso fazer EDI, JMS e assim por diante. Aqui eu já tenho mais recursos para fazer a administração dessa integração. Então eu posso, por exemplo, ao chamar um determinado serviço, uma determinada integração, e essa integração deu um erro, eu posso verificar qual erro que ocorreu e fazer o tratamento dessa exceção. E aqui também eu tenho uma API completa da operação, ou seja, a ferramenta me oferece APIs para eu poder fazer toda a operação dos meus processos, né? E todas as necessidades que eu tiver de automatização, eu posso invocar esses métodos, essas APIs que o produto me oferece para interagir com essa base de processos. Então, o que mais? A gente tem também monitoramento dos processos, né? Então, não basta apenas eu automatizar o meu processo, eu tenho que verificar como o meu processo está sendo executado e controlar a execução desses processos. Então, o que eu posso olhar aqui quando eu estou falando de monitoramento? Então, como que é o histórico de execução dos meus processos, né? Como é que eu visualizo e monitoro os indicadores de desempenho que eu defini para os meus processos? Como que eu administro os processos? E principalmente como que eu faço intervenção nas instâncias de processo. Ou seja, por exemplo, quando o meu processo cai em erro por algum motivo ou outro, como é que eu posso para verificar o que aconteceu e fazer o processo dar continuidade. Então, se a gente está falando de ferramentas simples aqui, o que a gente vai ter? Basicamente é um histórico textual de execução do processo. Eu não vou ter possibilidade de intervenção no processo, por exemplo, eu não vou poder, pausar o meu processo ou cancelar o meu processo. Ele vai ser bem limitado no que eu posso intervir na execução do meu processo. E eu não vou ter recursos de case management. O que é o case management nesse caso? Então a gente está falando de uma nova tendência de automação de processos, que é automatizar processos não estruturados. Ou seja, é aquele processo que ele não tem uma ordem exata e pré-definida de execução. Então, a gente tem hoje no mercado ferramentas que estão se voltando bastante para case management. E nesse caso de ferramentas mais simples, eu possivelmente não vou ter recursos desse tipo. Se a gente está falando de uma ferramenta de média complexidade, a gente já começa a olhar o histórico não somente textualmente, mas também de uma forma gráfica. O que isso significa? Que eu vou poder visualizar o desenho do meu processo e o usuário vai poder ver no desenho do processo em que ponto o processo está parado. Então, uma forma mais intuitiva de verificar onde aquele processo está. Eu vou ter poucos recursos ainda de intervenção nesse caso. Numa ferramenta mais completa, então eu vou ter o histórico, gráfico e textual. Eu vou ter uma maior flexibilidade nas instâncias. O que isso quer dizer? Eu vou poder, por exemplo, pausar o meu processo, eu vou poder cancelar o processo. Em algumas ferramentas eu posso, inclusive, até avançar e retroceder o meu processo. Eu quero, por exemplo, voltar o meu processo para 3 ou 4 atividades atrás, eu tenho como fazer isso. Ou eu quero mesmo avançar meu processo para o futuro, né? Avançar 2 ou 3 atividades. Existem cenários de exceção que você pode utilizar esses recursos. E numa ferramenta completa eu vou ter a questão do Adaptive Case Management, então que vão me permitir automatizar processos não estruturados e monitorar esses processos. Em relação a monitoramento de indicadores no que se refere a BAN, né? Então, o que é o BAN? É o monitoramento ativo de indicadores. Então, que é você visualizar o andamento dos seus processos, dos seus indicadores em tempo real. Então, quando uma ferramenta tem um monitoramento de BAN, então, se ela é uma ferramenta simples, ela vai me oferecer alguns poucos relatórios de monitoramento da situação atual. Eu não vou ter como fazer nenhum tipo de integração com essa base de monitoramento, ou seja, se eu quiser fazer com que o meu monitoramento se conecte em sistemas legados para buscar informações, eu não vou conseguir. E eu também não vou ter proatividade, ou seja, a ferramenta ela não vai fazer nada quando alguma coisa de errado acontecer. Por exemplo, um indicador sair da faixa desejada, a ferramenta não vai me avisar quando isso acontecer. Ela não vai ter uma proatividade nesse sentido. Se a gente está falando de uma ferramenta de média complexidade, então eu vou ter alguns indicadores pré-definidos pela própria ferramenta. Eu ainda não vou ter integração, mas eu vou ter alguma proatividade da ferramenta. Ou seja, a ferramenta vai poder, por exemplo, mandar um e-mail para alguém se algum indicador saiu do limite desejado, né? Então eu já tenho alguma proatividade aqui. Numa ferramenta que é mais completa, então eu vou poder então ter dashboards customizados, ou seja, eu vou poder desenvolver os relatórios de monitoramento da forma que eu desejar.
Eu vou poder, inclusive, dizer que, além de olhar para os meus processos automatizados, eu posso fazer que a ferramenta olhe para um sistema legado para buscar informações nesses sistemas. Então, eu posso fazer monitoramento até mesmo de outras bases de dados. Eu vou ter ações proativas. O que isso quer dizer? Que as ferramentas, elas podem, se ela detectar algum problema, alguma situação que saiu do desejado, a ferramenta mesma pode já disparar uma ação para tratamento desse problema. E eu também vou ter uma diferenciação de ambientes de indicadores por perfil. Isso quer dizer que eu posso ter perfis diferentes acessando o monitoramento dos indicadores. E eu posso ter, por exemplo, a minha gestão acessando indicadores financeiros, né, coisas do gênero. E o pessoal operacional vai ter acesso apenas aos indicadores mais operacionais de fato dos nossos processos. Então, bom, seguindo, o que a gente tem ainda em relação a requisitos? A gente tem regras de negócio, né? Então, que são as validações, as regras que estão plugadas no nosso processo. Então aqui eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar se a minha ferramenta ela me oferece um repositório para eu configurar essas regras de negócio lá dentro, qual é a linguagem que eu represento essas regras. A gente tem tradicionalmente duas formas para representar regras de negócio que eu vou falar na sequência. Qual é o mecanismo de uso das regras, ou seja, de que forma que eu faço o meu processo chamar essas regras de negócio para serem executadas. E se a ferramenta, por exemplo, me disponibiliza um ambiente para eu testar as regras antes de colocar em produção. Então, se a gente está falando de uma ferramenta simples, a gente está falando que a gente não tem gestão de regras de negócio pela ferramenta. Se a gente precisa de alguma implementação de regra, algum processamento, alguma verificação que a gente quer fazer dentro do nosso processo, a gente vai ter que possivelmente ter isso fora da nossa ferramenta, em algum sistema ou em alguma base de dados externa. Se eu estou falando de uma ferramenta de média complexidade, então aqui a gente está falando que ainda não tem regras de negócio, mas eu já posso configurar alguma regra de negócio dentro da própria ferramenta. Então ela já me disponibiliza alguma forma de parametrizar essas regras na própria ferramenta. E uma ferramenta que é mais completa, ela vai possivelmente ter um repositório de regras de negócio, então ele vai ter um módulo específico para armazenar essas regras de negócio. O usuário vai ter um ambiente específico para fazer a gestão dessas regras, então ele vai poder entrar, visualizar as regras e de acordo com a necessidade dele, ele fazer a gestão e a alteração dessas regras. E eu vou ter como representar essas regras de negócio dentro da ferramenta, ou utilizando uma tabela de decisão, ou utilizando uma lógica textual, né? Então, que é basicamente usar um inglês ou um português estruturado para definir o que a tua regra de negócio está validando. Em relação ao ambiente de usuário, pessoal, o que a gente olha aqui? Então, a gente vai lá, bom, como é que é a cara desse produto para o usuário final, né? Como é que o usuário executa processos na ferramenta? Como é que o usuário, por exemplo, faz a delegação de atividades, né? Ou seja, ele vai entrar de férias ou ele não vai poder, ou ele vai se ausentar, como é que ele delega aquela atividade para outras pessoas? Como é que eu pesquiso atividades e processos dentro da ferramenta? Isso é um aspecto muito importante, né? Eu preciso ter uma forma fácil de localizar os processos dentro da ferramenta. Se eu tenho alguma forma de customização e se eu tenho recursos de colaboração, ou seja, eu estou executando o meu processo, eu preciso do apoio de alguém. A ferramenta me oferece algum recurso para eu solicitar esse apoio? Então, se a gente está falando então de uma ferramenta mais simples, a gente possivelmente vai estar falando de um ambiente web que é pré-definido, ou seja, vai estar disponibilizado um ambiente pré-definido para a execução dos processos. A ferramenta ela vai possivelmente apenas enviar um e-mail para as pessoas quando elas receberem novas atividades para realizar. Ela não vai ter integração com o portal. O que isso quer dizer? A ferramenta, você não vai poder plugar essa ferramenta numa ferramenta de portal que você já tenha na tua organização. Então isso significa que o usuário, provavelmente ele vai estar logado na intranet da organização e ele vai ter que ter uma outra aba lá para executar os processos automatizados. E o método aqui de autenticação é único, ou seja, a própria ferramenta ela vai ter um método para dizer os usuários que vão ter acesso a essa ferramenta e você vai configurar essa autenticação dentro dela. Numa ferramenta média, então eu vou ter um ambiente web, eu vou ter também uma interface móvel, então eu vou poder acessar esse ambiente de usuário via smartphones, via tablets. Ela também vai enviar, ela somente vai fazer o envio de e-mail para notificar as pessoas que elas têm novas atividades.
Nesse caso, uma ferramenta de média complexidade, eu já vou ter integração com alguma ferramenta de portal do mercado, então eu vou poder plugar meu ambiente de processos num portal, uma solução de portal, e eu vou ter uma autenticação customizada, ou seja, ela vai me permitir algum grau de customização. Ela vai poder, por exemplo, permitir que eu autentique os usuários contra um LDAP, ou contra um Microsoft ID, ou contra um repositório de usuários específico da organização. Já numa ferramenta mais completa, então eu vou ter um ambiente web que ele é bem customizado, né? Então eu vou poder mudar a interface, eu vou poder mudar as cores, eu vou poder colocar o meu logo da organização lá dentro, esse tipo de coisa. Eu vou ter uma interface web móvel mais otimizada nesse caso. Aqui a diferenciação em relação aos outros dois, eu vou poder realizar atividades por e-mail. Então, ou seja, o usuário não vai precisar logar no ambiente de processos para realizar as atividades, ele vai poder completar as atividades por e-mail, então você vai ter essa possibilidade. Eu vou ter integração com o portal, e aqui a gente fala JSR 168, que é um padrão de mercado para integrações com ferramentas de portal. Então, se uma ferramenta mais completa, ela possivelmente trabalha com esse padrão. E eu vou ter a autenticação Single Sign-On, que significa o quê? Basicamente, eu vou poder fazer a minha ferramenta se plugar na autenticação que é utilizada atualmente. Então, por exemplo, se o usuário ele autentica no Windows com seu usuário de rede, a ferramenta de BPM ela já vai identificar que ele está logado no Windows e já vai fazer a autenticação. Então, já fica uma coisa bem transparente nesse caso. Sobre gestão de conteúdo, então, pessoal, bem relacionado, né, a processos, a BPM, os documentos que eu preciso transitar ou acessar quando eu estou realizando os meus processos. Então, a gente está falando de gestão desse conteúdo, gestão desses documentos. O que a gente olha quando a gente está avaliando quais as possibilidades de gestão de conteúdo das ferramentas? Então, a gente vai ver se ela tem um ciclo de vida do documento, ou seja, quando o processo é gerado, é aprovado ou ele tem que ser descartado, esse tipo de coisa. Se a ferramenta faz controle de versões dos documentos, se a ferramenta oferece algum controle de acesso aos documentos, ou seja, não é qualquer perfil, não é qualquer participante que vai poder acessar aquele documento, a gente pode colocar regras de segurança nesse sentido. E qual que é o processo de publicação do conteúdo na ferramenta. Então, se a gente está falando de uma ferramenta simples aqui, a gente está falando que basicamente a ferramenta vai permitir o anexar documento nas atividades. Esses documentos eles vão estar acessíveis apenas durante a execução dos processos. Então pode ser que eu não consiga acessar mais esse documento depois que o meu processo foi finalizado. Eu não vou ter controle de versionamento dos documentos, ou seja, se eu quiser gerar uma nova versão do documento, a versão anterior vai continuar ali, ou eu vou ter que deletar aquela versão anterior. Eu não vou ter metadados nesse caso. O que é metadados, né, pessoal? São informações a respeito daquele documento que me permitem depois eu, por exemplo, localizar com mais facilidade aquele documento. Então eu não vou ter metadados numa ferramenta simples. E eu também não vou ter políticas de, por exemplo, expiração, descarte de documentos nesse tipo de ferramenta. Uma ferramenta de média complexidade, a gestão do conteúdo vai ser feita pela própria ferramenta de BPM. O acesso vai ser através dessa solução de BPM, BPMS. A ferramenta já vai oferecer algum controle de versão dos documentos, então eu vou poder fazer um versionamento desses documentos na ferramenta, e ela vai me permitir, por exemplo, informar metadados sobre os documentos que estão sendo anexados àquele processo. Já numa ferramenta mais completa, a gente está falando de uma solução de ECM mesmo. Então, ECM, Enterprise Content Management, então é gestão de conteúdo empresarial. Então, possivelmente eu vou ter um módulo que pode ser um outro produto, inclusive, que vai estar plugado na minha ferramenta de BPM. Então, eu vou poder acessar esse conteúdo de diversas formas, por smartphones, pela web ou pelo próprio Windows. Eu vou ter um controle de versão mais flexível. Eu vou poder, além de informar metadados dos documentos, eu vou poder fazer taxonomia dos documentos também. Vou poder categorizar meus documentos. Eu vou poder implementar políticas de descarte, de expiração dos documentos, e eu vou ter um controle completo de acesso e segurança aos documentos. Eu vou poder dizer quem vai poder acessar esses documentos. Então é uma ferramenta bem mais completa em relação a essa gestão do conteúdo. Em relação à infraestrutura e administração, né? Então aqui a gente está avaliando, pessoal, o que o produto me oferece em relação à manutenção da infraestrutura e à administração dessa estrutura.
Então aqui a gente está falando, por exemplo, quais são os requisitos de segurança, se a ferramenta oferece recursos de segurança, HTTPS, esse tipo de coisa. Como é que a ferramenta se sustenta? Ela é uma ferramenta escalável, né? Eu tenho como aumentar a demanda e fazer a ferramenta se moldar a essa necessidade maior da minha demanda. Como é que é a questão de controle de acesso e gestão de senhas da ferramenta? Quais são os bancos de dados que são compatíveis com a ferramenta? Como funciona, por exemplo, a garantia e o suporte ao produto? Numa ferramenta mais simples, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter um ambiente próprio de execução dessa ferramenta, então ela não vai ser um servidor de aplicação, ela vai ter um ambiente próprio que você vai acessar para fazer a configuração e a administração da ferramenta. Ela vai ter uma baixa escalabilidade. O que isso quer dizer? Que se a minha demanda aumentar consideravelmente, talvez a minha ferramenta não consiga dar conta do recado, né? Então ela vai poder começar a ter problemas de performance, porque ela realmente não foi projetada para trabalhar com uma demanda tão grande assim. Eu não vou ter integração com, por exemplo, o Microsoft AD, que é o Active Directory, que é gerenciamento de usuários, né, de autenticação e segurança dos usuários. Eu não vou ter logs de acesso aqui para acompanhar o monitoramento, a execução dos meus processos, ver o que está acontecendo por debaixo dos panos. E o banco de dados, nesse caso, possivelmente seja um banco de dados próprio do produto. Numa ferramenta de média complexidade, ela provavelmente vai trabalhar sob um servidor de aplicação padrão do mercado. Então você pode ter um Tomcat, pode ter um WebLogic, servidores de aplicação que são comuns nas organizações. Então essa ferramenta ela vai poder ser implementada sobre esse servidor. Ela vai ter uma escalabilidade mais moderada, então eu vou poder fazer algum aumento de demanda, aumentar a performance dela para ficar adequada a esse aumento da demanda. Eu vou ter integração com o AD, por exemplo, ou com uma ferramenta de LDAP. Eu vou ter alguns logs que eu vou poder acessar para visualizar como está sendo executado os meus processos. E ela vai me permitir trabalhar com um banco de dados comercial fechado. Numa ferramenta mais completa, pessoal, então a gente está falando de, além de trabalhar com um servidor de aplicações padrões do mercado, ela vai ter uma escalabilidade muito grande, ou seja, hoje eu estou trabalhando com 1000 usuários, amanhã depois eu posso começar a trabalhar com 5.000 e 10.000 usuários e a ferramenta vai dar conta do recado, porque ela é realmente preparada para trabalhar com diversos graus de necessidade, né, de quantidade de usuários, quantidade de processos. Eu vou fazer a integração com a AD de uma forma tranquila. Eu vou ter registro completo dos logs de execução dos processos para eu identificar, por exemplo, problemas que eu estou tendo. E eu posso também trabalhar com um banco de dados comerciais abertos. E finalmente, pessoal, a gente chega em relação a... Bom, eu já olhei a ferramenta, eu já olhei o que a ferramenta me atende, mas eu tenho que olhar também com carinho para o fornecedor dessa ferramenta. Então, o que eu vou olhar aqui? Bom, eu já vi que a ferramenta é muito boa, mas... Pô, qual será que é a visão e estratégia do fornecedor em relação a esse produto, né? Ele é um cara que está investindo realmente bastante no produto. O que ele visualiza para esse produto daqui a 1, 2 ou 5 anos, né? Ele pretende continuar evoluindo esse produto. Eu vou olhar também para canais e parceiros. Isso é uma coisa muito importante, né? Não basta apenas a ferramenta ser boa, eu tenho que ter pessoal capacitado para poder me apoiar na implementação desse produto. Então eu tenho que ter parceiros disponíveis para me apoiar na implementação do produto, preferencialmente parceiros que estejam próximos a mim. Então eu vou ter que olhar esse tipo de coisa também. O terceiro aspecto é muito importante também, que é o foco no segmento, né? Será que essa ferramenta, o fornecedor está investindo em BPM apenas porque, bom, é uma tendência do momento, ou porque ele realmente acredita na filosofia, ele realmente acredita em BPM e ele está apostando suas fichas nisso, né? Então, se ele realmente está focado nisso. O quarto aspecto, investimentos e evolução, né? Então, bom, como que tem sido o investimento do fornecedor nesse produto nos últimos tempos? Como que esse produto está evoluindo? Será que esse produto está há 2 ou 3 anos na mesma versão e ele não teve novas versões, ele não teve evoluções nesse produto? Isso pode caracterizar que realmente o fornecedor não está investindo muito ou não está acreditando mais no produto, né? Então, isso é uma coisa importante de se avaliar. Outro aspecto é presença de mercado, né? Então, isso é realmente importante.
por mais que o produto seja bom e o fornecedor seja reconhecido, será que esse cara ele tem uma presença, por exemplo, no Brasil? Será que ele já tem uma presença de mercado? Eu vou conseguir obter cases desse produto no mercado brasileiro? Então, são perguntas que você pode fazer também. Agilidade. Então, o meu fornecedor ele é ágil para atender as demandas, atender as necessidades, atender as mudanças de mercado. Então, a gente tem que avaliar o quão ágil é esse fornecedor. Questão das finanças também, né? Bom, eu vou ter que olhar também para o preço que esse produto custa para verificar se realmente esse cara está dentro do meu orçamento, porque ele pode estar muito fora em alguns casos. Eu tenho que olhar também para formações e certificações, né? Isso está muito relacionado ali ao segundo item, canais e parceiros. Basicamente, esse produto ele tem certificações na área, ele tem formações. Existem cursos que as pessoas podem fazer sobre esse produto no mercado. Então isso vai nos dizer basicamente o quanto de mão de obra qualificada eu vou ter para atender o meu produto. Depois eu vou olhar também a questão do licenciamento, né, para ver como que funciona o licenciamento desse produto. Ele é por quantidade de usuários, ele é por quantidade de processadores. Então eu tenho que olhar com carinho para essa questão do licenciamento. E finalmente a questão do modelo de suporte, né? Então, como é que funciona o suporte desse cara? Ele vai me atender no prazo que eu desejo, com a agilidade que eu desejo, esse tipo de coisa. Então, numa ferramenta simples, pessoal, a gente está falando de pouca literatura disponível, ou seja, eu não vou conseguir, por exemplo, encontrar livros sobre esse produto. Eu vou conseguir encontrar alguns cursos sobre o produto. O suporte, dependendo do fornecedor, ele vai ser no exterior, ou seja, eu não vou ter suporte em português. Eu vou ter que provavelmente solicitar suporte em inglês, porque é a língua do fornecedor. O histórico desse fornecedor é bem recente, porque talvez ele seja um cara que esteja há pouco tempo no mercado de BPM. E ele é um fornecedor que implementa a sua própria solução, ou seja, quando vocês quiserem automatizar processos, provavelmente vai ser o próprio fornecedor que vai apoiar a automatização desse processo. O licenciamento, nesses casos, costuma ser por usuário. Numa ferramenta de média complexidade, então a gente já está falando aí de cursos de formação bem específicos para o produto. A gente está falando de um suporte local, ou seja, o cara já está no Brasil, já está no mercado local, ele atende 5x12. Ele é um cara que já tem um histórico de mercado, é um cara que tem parceiros no mercado, outras empresas que apoiam a execução desses projetos, e ele pode trabalhar aí, no caso, por licença por processador. Num fornecedor que é mais completo, né? Então a gente está falando de bastante literatura disponível, ou seja, além de eu ter cursos, eu vou ter como conseguir comprar livros sobre o produto, então que vai me facilitar bastante adquirir conhecimento. Eu já vou ter a possibilidade de ter suporte 24/7. Ele é uma ferramenta que tem histórico, um bom histórico no mercado. Ele tem vários parceiros para implementar e ele pode trabalhar por licença por usuário ou processador. Então, pessoal, aqui, acho que finalizando, né? Acho que a grande questão aqui é que a gente avaliando todos esses requisitos aqui e nessa categorização de simples, médio e completo, a gente tem a tendência de achar que o completo, sem dúvida, é o melhor, né? Isso é uma coisa que a gente não recomenda, a gente costuma recomendar bastante cuidado, porque não necessariamente a ferramenta mais completa vai ser a que melhor vai atender a sua necessidade. A gente está falando aqui basicamente de você comprar um canhão para matar uma mosca, né? Então a gente pode precisar evitar essa situação. Então pode ser que para a tua necessidade no momento ou para a tua necessidade futura você possa ser muito bem servida por uma ferramenta média ou eventualmente até uma ferramenta simples. Então o recado é não basta apenas avaliar o grau de completude dos requisitos, você tem que avaliar também as suas necessidades e fazer um bom processo de seleção para você adquirir a ferramenta que vai melhor te atender, tá? Então, agora a gente vai passar para a parte de perguntas e respostas. Então, vou passar a palavra para a Chayane. Agradeço desde já e fico no aguardo dos questionamentos de vocês. Obrigada, Carlos. Enquanto priorizamos as perguntas, gostaria de apresentar os treinamentos e workshops da iProcess focados nesses assuntos. Para os profissionais envolvidos na análise de processos de negócio, que são muitas vezes os principais usuários da solução
de BPA, a iProcess Education oferece uma formação completa com os cursos que desenvolvem conhecimentos e práticas de BPM. O treinamento Introdução à BPM e a BPMN com Visage é um curso de 8 horas para nivelamento de conceitos, introduzindo a importância da gestão por processos, o que é um ciclo BPM, como dar o primeiro passo para uma iniciativa de BPM na empresa e ajudando iniciantes a modelar processos com o Visage, uma das principais ferramentas de mapeamento de processos disponível no mercado. Também temos o programa Ciclo BPM, que através de 3 cursos aborda todos os aspectos do ciclo de melhoria contínua de processos de negócio. O primeiro curso, com duração de 1 dia, tem foco na modelagem de processos de negócio, abordando técnicas e ferramentas para realizar o entendimento e a representação do processo de negócio, e realizando a modelagem ASIS. O segundo curso, com 2 dias de duração, aborda as atividades de transformação e otimização de processos, indo da análise ao redesenho, realizando a modelagem to-be da visão do futuro do processo e avaliando o retorno sobre o investimento. O terceiro curso fecha a semana do programa com 2 dias de duração e discute a modelagem de processos para automação, com a visão dos sistemas na implementação do processo. Para quem está atuando na documentação e mapeamento de processos, o domínio sobre a notação BPMN é imprescindível. A iProcess realiza um treinamento focado na notação completa, conforme a especificação da OMG. Assim, a utilização de qualquer ferramenta de modelagem de BPMN fica muito mais fácil. A iProcess Education também realiza o workshop de seleção de plataformas de BPM, no qual, além dos requisitos de BPA, também são discutidos todos os demais tipos de requisitos que precisam ser avaliados na escolha de uma plataforma de processos organizacional. É o workshop fundamental para os profissionais que estão envolvidos na avaliação de produtos de BPA e BPMS na organização. Além disso, temos também outros workshops de caráter mais técnico, como o SOU e Desafio dos Processos de Integração. Para aqueles que não puderem participar e continuar nos acompanhando na sessão de perguntas, mas desejarem ser comunicados sobre a publicação do vídeo e sobre a realização de nossos próximos webinários, pedimos que preencham o formulário de avaliação ao final do evento, certo? Nós estamos 10 minutos atrasados, além do tempo previsto, então selecionei algumas perguntas mais relevantes sobre o tema para que o Carlos responda. As demais questões serão respondidas através do blog quando o vídeo for publicado. Bem, vamos às perguntas. A primeira pergunta é do Marcos Mafra. Em uma organização que ainda está iniciando sua empreitada com BPM, nível 1 ou 2 de maturidade, em qual momento devemos partir para o investimento em uma plataforma de BPMS, que tem um alto custo para a organização e que necessita também de investimentos adicionais em treinamento? A partir dessa decisão, quais requisitos de plataforma poderia nos levar a usar um open source, Bonita, por exemplo, versus uma licença paga, Oracle, Tibico, IBPM, etc. Vamos lá, então. Em relação, né, ao questionamento de quando que você deveria começar a investir na plataforma de BPMS, fazer essa seleção e fazer o investimento. Na verdade, a gente costuma falar que isso é uma coisa que tem que ser realizada o mais breve possível, né? Porque o que acontece? Quais os riscos de você não selecionar uma plataforma de BPS e fazer um processo de seleção logo no começo? Você pode gerar muito retrabalho posteriormente, porque você vai começar a modelar, por exemplo, uma ferramenta free, que você pode baixar, começar a modelar os processos aí, e depois de alguns meses você se dá conta que você não tem os requisitos de governança que você necessita, então aí você vai precisar ter uma ferramenta mais estruturada, mais robusta para fazer a gestão desses processos, né? Então, o grande risco de você não investir logo numa ferramenta é você ter retrabalho. Esse aqui é o resumo, né? Você tem que, se você faz uma seleção criteriosa e já define a ferramenta, ela já vai estar preparada para atender a tua necessidade posterior. Você sabe quais vão ser as suas necessidades no futuro, né? Então a ferramenta já vai estar preparada para isso. É claro, você pode começar sem grandes investimentos. A única questão é que você pode no futuro ter um retrabalho e ter uma necessidade de fazer por exemplo,
jogar todos os seus processos que estão numa ferramenta free e jogar para uma ferramenta mais robusta, uma ferramenta de BPA, por exemplo. Então, você talvez economize alguma coisa nesse momento, mas você vai ter esse custo lá no futuro, né? Então, essa definição da ferramenta a gente recomenda que seja feita logo no começo, né? Ou o mais breve possível, para que depois você já tenha o caminho, já tenha a base estruturada para você desenvolver o teu processo, os teus projetos, sem se preocupar com ferramentas, né? Em relação à questão do open source versus a ferramenta paga, né? A gente tem muitas ferramentas no mercado que trabalham sobre esse conceito open source, elas têm versões community, como o próprio Bonita, né? Então, em tese, você pode usar essa ferramenta para automatizar processos e sem custo. A grande questão aqui é que, na verdade, você tem alguns problemas, porque, por exemplo, uma ferramenta dessa, você não vai ter um suporte. O teu suporte que você vai ter da comunidade. Então, você vai estar dependendo de alguém responder o teu questionamento num fórum, e isso pode demorar. Então, a questão aqui é avaliar o quanto que, né, qual que é o teu grau de urgência para quando você automatizar o processo, você ter o retorno imediato sobre os problemas que estão ocorrendo. Então, nesses casos que talvez uma ferramenta paga, ela vai te dar uma segurança maior, porque assim, você vai ter um suporte, você vai ter um telefone, você vai ter um SLA de X horas para atender a tua necessidade, então isso vai te dar uma tranquilidade maior. Isso vai depender muito, né, do processo que vai ser automatizado, né, de qual a criticidade desse processo. Eventualmente a gente pode estar falando de um processo que seja mais simples e que talvez não tenha muito problema você ficar 1 ou 2 dias com problemas nesse processo, enquanto você tenta investigar esse problema nos fóruns ou entrando em contato com a comunidade daquele produto, né? Então é realmente a questão, eu diria que a questão do open source versus o pago é principalmente em relação ao suporte. A gente tem também algumas ferramentas community open source que elas são mais limitadas, ela tem alguns recursos a menos que as versões pagas. O próprio Bonito é um exemplo, a versão paga do Bonito tem diversos requisitos a mais em relação à versão community. Então, de novo, tem que avaliar o que a versão community vai te oferecer para que daqui a pouco no futuro você vai tentar implementar algum requisito e a versão open source, a versão community não vai te contemplar, não vai contemplar a implementação daquele requisito. Certo, pessoal, em nome da iProcess, agradeço a todos que participaram de nosso evento. Esperamos que este webinar tenha atendido às suas expectativas. Aqui estão nossos contatos nas redes sociais, blog e também e-mail para contato. Ao sair do webinar, lembre-se de preencher o formulário de avaliação. Um bom dia a todos e obrigada!